Hello Panthers, esse é o PantherCast, o podcast da Atlética Fatec Zona Sul, um espaço para falar de esportes, educação, cultura e assuntos diversos. Então aumente seu som e venha aproveitar o podcast dos Panteras. Hello Panthers, aqui é a Bárbara, aluna de ADS da Fatec Zona Sul e apresentadora do seu PantherCast. No programa de hoje, nós estamos com uma convidada especial, a professora Fernanda. Ela é professora de matemática formada na USP, minha amiga íntima e uma pessoa maravilhosa. Eu vou deixar ela se apresentar aí para vocês. E aí, Fernanda, fala um pouco de você para a gente, para o pessoal te conhecer. Bom, eu sou professora de matemática, né? Formada em matemática licenciatura pelo IME-USP, né? Instituto de Matemática e Estatística. E, bom, trabalho com aulas particulares há mais tempo, mas também atualmente com turmas regulares do Ensino Fundamental 2, cursinho pré-vestibular, cursinho popular, na verdade, da Podemos Mais, desde o ano de 2019. E, bom, já fui professora também de alunos medalhistas da OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Tenho aí uma vasta experiência aí de diversidade de áreas da educação, né? Tenho uma vasta experiência aí em diversidade de ambientes escolares. Já dei aula para tudo quanto é turma de aluno que você imaginar. Certo. Fernanda, fala pra gente um pouco como que tá sendo a sua rotina de professora durante a quarentena. Você continua dando aula? Se continua, o que que mudou? O que que tá acontecendo aí com essa quarentena? Na real, é outra, é outra, é outra pegada, né? É outra pegada. Você dá aula à distância, né? Proporciona uma interação muito diferente do que a gente tem na sala de aula, na verdade, né? Então, em sala de aula, você tinha a possibilidade de acompanhar o aluno olho no olho, então você percebia o aluno que não entendeu só por um pequeno olhar que ele faz ali, e aí quando a gente está nesse ambiente online, você perde, por exemplo, esse tipo de informação. Mas tem muitas outras que dá para ser trabalhado também, que faz super o formato do online funcionar, mas que depende aí de um jogo de cintura do professor, né? Então eu tenho gostado muito. O meu esquema de aulas na quarentena é eu logo com o notebook e com o celular na reunião, e aí os alunos veem o meu rosto pela câmera da webcam e atrás de mim a lousa, né? E pelo celular eu uso um suporte e escrevo numa folha sulfite. Então eles conseguem enxergar com muita nitidez que eu estou fazendo, porque, né, não tem. A câmera é melhor, porque é de celular e está diretamente focado numa folha branca. E o diálogo, né? O tom de voz, eu acho que é muito importante durante as aulas online, porque vacilou um pouquinho, já gera outra interpretação, né? Então, é um desafio, foi muito difícil se adaptar, mas funcionou. Assim, eu me encontrei o meu modelo e tem dado certo. Os alunos gostaram, né? E agora voltar para um modelo híbrido. Agora as aulas vão ser alguns alunos presenciais e outros em casa. E aí isso sim é outro tipo de jogo de cintura, né? Prestar atenção em quem tá aqui, quem tá em casa ao mesmo tempo, é outra loucura. E vai acabar sendo um novo desafio, porque você vai ter que achar outra forma de fazer a forma híbrida. A gente viu muito vídeo viralizar nessa época de quarentena de alunos reclamando que não estavam conseguindo acompanhar, pais que também falavam sobre os filhos chegarem com dificuldade que eles não conseguiam atender. Você passou por essas situações? Qual que é a sua visão sobre isso? Como que você... Claro, a gente jamais vai julgar o professor, mas que solução você veria aí para isso? Na questão de dificuldade de entender a aula online, Isso. E bom, dos pais também terem dificuldade para dar esse reforço que o professor às vezes não tem, né? sim, sim. É porque eu acho que a grande questão é que quando a gente está trabalhando com esse formato de aula online, que foi o que a gente viveu em 2020, exige aí uma parceria, né? Mostra o quanto é importante todas as pontas estarem conectadas. A aula não acontece, o ensino não acontece apenas com aluno e professor.
Então, existem outros elementos que eu acho que durante o online ficou muito nítido que tem que participar. Família precisa participar da vida escolar do filho, não é só levar até a escola, né? E aí, como a escola já era dentro de casa, isso ficou muito nítido. Já, o aluno já está dentro de casa, seu filho já está ali com acesso à aula, mas não é só colocar o celular lá para ele e aí meu filho está aprendendo. Exige sim dos pais uma participação ativa na vida escolar dos filhos. Isso foi muito legal para mim, né, nessa experiência da quarentena, porque mostrou que os pais que participam, os alunos também participavam mais, entendiam mais, tiravam dúvida. Eu recebi a mensagem de pais pedindo ajuda para ensinar o filho. Ah, porque eu não lembro mais fração e meu filho pediu ajuda, eu não sei. Aí eu mandava vídeo pro pai e aí eles, nossa, que legal, eu entendi tudo, não sei o quê. Então, assim, mostrou o quanto é importante essa participação. E a escola como entidade, né? A escola tem que participar, tem que ter um diálogo. Então, são várias pontas, é como uma rede, né? Você tem o aluno, tem o professor, tem os pais, tem o colégio como instituição e tem o ambiente. Na sala de aula no presencial, o ambiente era muito mais nítido, né? Você percebeu, você vê as pessoas no corredor, você dá bom dia com o olhar, né? E nas aulas online a gente perde isso também. Então, cabe ao professor proporcionar em aula um momento de interação entre os alunos, faz toda a diferença. Você iniciar a sua aula dando a oportunidade deles dizerem, e aí, tá tudo bem? Eu faço chamada perguntando, ah, bom dia, tá bem? Depende da resposta do aluno, né? Tem aluno que na chamada fez alguma brincadeira, então se dá espaço para que ele se abra. E aí o outro colega pode comentar, isso tudo faz parte do ambiente, né? Que é outro, está sendo construído no virtual, mas isso também influencia no aprendizado. Então, tive alunos com dificuldade? Tive, mas é, cada um é uma situação diferente, é um motivo diferente. Eu acho que não dá para generalizar. E esses motivos poderiam estar ou não presentes lá no presencial, mas o online deu uma Evidenciou. super. Exato. O online deu uma escancarada em Então, algumas você coisas. até deu uma resposta que eu não esperava, como se a gente vê como um problema essa questão dos pais não conseguirem ensinar, mas pelo que você está me dizendo, era uma coisa que foi só evidenciada, que de fato os pais sempre, mesmo antes, deveriam Sim, estar ajudando os filhos nas lições, e isso não acontece. exato. E a Você, gente. perdão, pode falar. Não, eu ia falar, e eu acho que a consequência é que a gente cresce sem saber estudar, justamente por conta disso, né? Os pais também não têm muita experiência em como orientar os filhos, e aí o filho se vê sozinho tentando descobrir uma coisa que ele não faz a menor ideia, em geral, tô falando da minha matéria, matemática, e aí se você não tem a abertura para avisar seus pais que não tá entendendo, e também não consegue avisar o professor em sala de aula, o professor não percebe que você não pediu ajuda, mas não entendia, não rola esse diálogo, o problema é o seguinte, a gente não aprendeu a estudar, justamente por conta desses bloqueios de não conseguir explicar quando não entendeu. Se você não tem em casa a possibilidade de falar para os seus pais que você não está entendendo, você cresce sofrendo com aquilo dentro de você, de que eu não sei, eu não vou aprender, eu não sei, eu não vou aprender. E você reproduz isso em sala de aula, não pede ajuda pro professor. Quando você chega na faculdade, o que acontece? A mesma novela, só que agora você não tem mais seus pais para culpar, que não podem te ajudar, é você e você mesmo. E eu acho que esse é o problema, né? A gente cria o hábito de não saber estudar, mas isso vem enraizado lá do básico do escolar. Não, faz todo sentido. Você comentou aí que você mandava vídeos do YouTube para os pais, e aí você fez lembrar de uma coisa sobre o canal que você tem no YouTube. Inclusive eu acompanho, adoro, e tem umas pautas muito bacanas assim no meu ponto de vista. E eu queria que você falasse um pouco como que é a criação, como que é para você, o que te motivou a criar esse canal. Puxa saco você, né? Não, tô falando sério. Eu acompanho. Você pode ver lá que eu curto todos os vídeos. Você é minha puxa-saco, assim, obrigada, na verdade. Mas nasceu com a ideia mais simples possível, que era ajudar quem não está tendo acesso à escola a estudar, e assim. Foi bem no comecinho da quarentena que eu comecei com o perfil da Profê, não direto lá no YouTube e tal, começou nas redes sociais, no Instagram, acho que só inicialmente. Hoje é que eu tô em várias aí, o que é um desafio porque eu não gosto muito de internet. Mas ok. Mas começou com a ideia mais simples mesmo, que é mostrar para as crianças, principalmente de escola pública, que não estavam tendo aula,
que dá para ter coisas legais para se fazer e se estudar, né? À distância, que escola não é só uma coisa chata. Então, minha principal motivação era essa, era levar algum tipo de raciocínio para dentro da casa das crianças que não estavam indo para a escola. E sem ser com, agora é aula de matemática. Não tem nenhum vídeo meu fazendo vídeo aula de nada. Não tem, até hoje eu mesma me cobro, porque eu não gravei nenhuma videoaula. Mas eu acho que tem tanto professor já fazendo videoaulas legais, que eu não quero fazer uma aula sobre frações, né? Eu vou citar de novo isso. Não é isso. A ideia lá é nos convidar a pensar e refletir sobre a matemática no mundo. Matemática é uma forma de leitura de mundo na minha visão, assim, minha interpretação, e eu acho que facilita bastante. Quando o aluno percebe que matemática é uma leitura de mundo e não só uma continha para fazer, não é o exercício 3 da página X, sabe? É interpretar o que significa eu falar página X. X é o nome de uma página que está valendo um número que eu não sei qual é. Então eu dei o nome mais simples possível é uma letra. Então, a hora que o aluno pega esse feeling de leitura e de interpretação e traz isso para a vida real, entende português para depois entender matematiquês, as coisas fazem mais sentido. E aí eu comecei com a página para isso e tô tentando. Foi uma página que você fez na quarentena? Sim, começou na Por conta da. quarentena. E é focada para os seus alunos. Eu vi dois vídeos lá muito bacanas. Um deles é o que fala eu não gosto de matemática. Eu achei muito bom, porque é uma questão cultural a gente não gostar de matemática. A gente aprende que matemática é difícil, que é complicado. E me fala desse vídeo aí, qual que foi sua ideia quando você criou ele? E você acha que ele mudou a cabeça de algum aluno seu? E se mudou, como mudou? Tá, esse final acho que não tive retorno. De outros vídeos às vezes eu tenho. Desse eu não tive retornos nesse sentido dos alunos. Mas só uma correção é que eu não fiz para os meus alunos em específico, assim, da escola onde eu trabalhava e queria que a minha página fosse um reforço para eles verem o conteúdo da sala. Não, é uma coisa completamente à parte. Lá eu quero brisar, né, sobre matemática, então lá eu quero voar, realmente. Lá eu quero convidar as pessoas a pensarem do jeito mais doido que for o seu pensar, mas o seu pensar matemático pautado, racionalizado, pensado, padronizado, dialogado, e aí eu vou dar o retorno se o que você está dizendo faz sentido ou não faz sentido. É assim que minhas aulas funcionam. E a ideia lá é essa, é voar, é abrir asas, sempre, né, com a forma da matemática aí, porque essa é a minha área, mas você pode observar que eu trago de um tudo, né, e tem vários assuntos ainda que eu não consegui falar tudo que eu queria e fazer tudo que eu queria, só comecei, eu só iniciei. Então, por exemplo, esse do Eu Não Gosto de Matemática, a ideia é o seguinte, é trazer para o debate de que a gente já internalizou tanto isso, porque escuta e aí você repete, e aí você tá, sei lá, pequenininho, pirralho na escola, e ele vai gostando, ele tá entendendo matemática, tá entendendo. Aí num dado momento, alguma coisa bugou a cabeça dele, como eles adoram falar esse bugou, né? Então em algum momento bugou a cabeça deles. E aí, quando você pede ajuda, ou o colega não sabe, ou os pais não sabem, ou você não pede ajuda, ou o professor também não explica novamente, em algum momento travou, assim, total. E aí, de tanto você ouvir os outros ao seu redor, dizendo matemática é difícil mesmo, mas é difícil, que você começa a aceitar a dificuldade. Você fala, já entendi até aqui, tá tudo bem, se a partir de agora eu não entender mais, porque é difícil mesmo, não vou entender. E até os pais reproduzem isso. Eu já escutei de pais dizendo assim, meu filho era muito bom em matemática, mas depois que entrou letra, ou qualquer outra coisa, né? Depois que entrou letra, agora ele não entende mais. Tá bom, já entendeu tanto até aqui. Tipo, é tão difícil mesmo que o pouco que tiver conseguido tá valendo. E aí a minha ideia com o vídeo é trazer esse debate de que é cultural, já está internalizado. Eu não gosto de matemática. Ai, nossa, ninguém gosta de matemática, eu também não gosto. E aí a ideia lá foi uma mini mágicazinha que tá bem fácil de entender o truque que aconteceu. E aí o não se desloca, né? E aí a ideia é dizer que eu consigo fazer vocês gostarem, mas eu não sei se eu consigo. Ah, Pelo menos vale um. pelo menos eu não sei os alunos, mas a minha parte consegue. É porque né, isso que você falou é verdade, é uma coisa um pouco mais difícil, que exige um pouquinho mais de esforço. E quando a gente chega num ponto ali que tem que se esforçar um pouco mais, às vezes muita gente acaba desistindo.
E acho que é muito sobre isso. Eu aprendi, e eu sempre vejo muitas pessoas falando exatas, humanas, e a gente é tudo, pô. Você é aquilo que você aprende, você é aquilo que você pesquisa, e você é aquilo que você se esforça pra quebrar essas barreiras, tipo, do limite que você alcançou, né? Perfeito, perfeito. Eu não gosto muito da separação entre exatas e humanas, porque eu realmente defendo que é tudo uma coisa só. Matemática tá no mundo e não é só numérica também. Às vezes as pessoas separam exatas e humanas no sentido de exato. Exatas são as disciplinas numéricas, né? Onde tem cálculo e tal. E humanas é todo o resto onde você pensa, sei lá, não sei se eu posso falar desse jeito, mas eu acredito que não, é tudo a mesma coisa, tá tudo junto e misturado. Não tem nada que você faça que você não vai precisar do mínimo de conhecimento matemático. E na matemática em si, a gente usa muito desse raciocínio de interpretação de mundo mesmo. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz na página foi um desenho usando apenas retângulos e quadrados, e comecei com caixas, na verdade, e aí depois eu encaixo essas caixas uma dentro da outra. Então a ideia é mostrar que existe aí para qualquer coisa que você esteja pensando, mas dá para extrapolar para a sociedade. Então a galera aí que se diz de humana é super bem-vinda para pensar nisso. E aí você coloca uma caixa dentro da outra e depois eu quero problematizar, mas por enquanto só tá como imagens, que dá para você colocar, além de uma caixa dentro da outra, que pressupõe que você tem todo um conjunto dentro de um outro todo conjunto, eu posso pensar e se desse para intercalar quatro dessas caixas ou duas, uma parte só, não ela todinha dentro da outra, só uma parte. Aí o melhor para você ver visualmente seria em 2D, não mais em 3D com caixas. Aí foi quando eu comecei a fazer os desenhos como retângulos. Então, aí você tem vários retângulos de cores diferentes para simbolizar que são coisas diferentes, pegando um pedacinho só um do outro, e aí depois eu comecei a fazer esse desenho meio que montando o mapa mundi. E aí a ideia é o seguinte: cada um desses retângulos, que poderiam ser as caixas lá no começo ou não, sempre tem alguma interação com outra coisa, né? Ou se você estiver pensando em sociedade, você não é só branca e mulher. Você é branca, mulher e tem outras características aí que um homem tem também. Então, em alguma coisa vocês são diferentes, mas em alguma outra vocês são iguais. Talvez o branco, né? Mas, então, tem coisas em comum e tem coisas diferentes. E cada um na sua individualidade é um ser único. Então, cada um dos retângulos lá tem uma única cor. Mas juntos eles totalizam um símbolo que seria do mapa mundi, mostrando que é um conjunto de várias unidades. E aí, essas várias unidades juntas formam uma outra unidade. Isso é matemática. Mas Isso é é pura o filosofia. pura filosofia, é isso que eu ia falar. Então, a matemática não é só, é o mundo, né? Tudo. Real. Faz todo sentido, sensacional. E é prever o futuro. Adoro dizer isso. Matemática é prever o futuro, gente. Calendário é isso. Já parou pra pensar nisso? Não. Alguém teve que ficar olhando pro céu, certo? E aí percebeu que num dado momento as estrelas voltam pro mesmo lugar e a lua volta pra mesma configuração de alguns dias atrás. Tipo, eu já vi isso acontecendo. E aí alguém teve a ideia de tentar padronizar esse tempo num formato em que, ó, amanhã a lua vai fechar completamente. Ó, fechou. E aí você percebe que tem ciclos lá e que tem ciclos para outras coisas também que acontecem no céu. E antes de você imaginar um calendário, que você inclusive clica no celular em qualquer lugar e tem absoluta certeza de que dia é hoje. Pensa quando isso não estava assim tão fácil, alguém falou, ó, amanhã a lua vai fechar, hein? Amanhã completa a lua cheia. Isso é prever o futuro. Através do quê? De uma ferramenta matemática, que foi observar padrões e ver que aquilo é cíclico. Isso é prever o futuro. Sensacional. Que não é tanto prever o futuro depois que a gente explica o que aconteceu por trás. Exato. Dá uma lógica para as coisas que a gente tenta explicar, mas não consegue. Exato. Sensacional. Matemática não é só fazer conta, bebê. Ô Fê, saindo um pouco aqui do foco, tá muito bacana a conversa, mas eu queria perguntar para você um pouco dos projetos sociais que você faz. Se você já chegou a conversar sobre isso, como que são as aulas? Se você puder falar um pouco mais ou menos aí disso aí. Bom, na verdade eu não sei muito bem de quais projetos eu estou participando agora em 2021, porque tem a continuidade de coisas que eu já fazia em 2020 e mais alguns outros projetos no papel, né? Alguns já em desenvolvimento, outros que ainda são ideias e parcerias, inclusive aqui com vocês, né, na FATEC tem
tem a possibilidade aí de rolar uma parceria legal, mas por enquanto eu tô naquele linear da expectativa, né? Até porque eu dependo do resultado do mestrado, e aí eu não sei muito bem como vai ser minha agenda esse ano. Mas respondendo a pergunta de como são as aulas dos projetos, assim, segue basicamente o mesmo modelo que eu comentei, né? Eu costumo utilizar o aplicativo do Zoom, mas claro que isso é maleável, né? E eu logo com o notebook e os alunos me veem na tela da webcam e atrás de mim tem uma lousa. E aí eu logo também com o meu celular e o celular fica virado para uma folha de sulfite, onde eles conseguem ver perfeitamente o que eu escrevo, e aí eu vou escrevendo tudo que a gente está conversando, como se fosse em sala de aula, escrevendo na lousa, né? E aí isso facilita bastante para que eles consigam ver, e aí rola também interação pelo chat, e os alunos podem me interromper a qualquer momento para participar ou para perguntar ou comentar. Então, assim, o ambiente é sempre muito dialogado, né, nas minhas aulas. E isso não muda de, de ambiente para ambiente onde eu estou dando aula, né? Não muda de grupos para grupos. Então, tanto nos projetos quanto no ensino regular, esse é o meu perfil como professora. Claro, assim, tentando me encaixar dentro do cronograma do colégio, né? Porque aí você tem sim alguns padrões para seguir, alguns padrões tradicionais de aula, mas dentro do possível, esse é o meu perfil dando aulas. Eu acredito que o ganho de aprendizado, ele acontece mesmo nesse espaço de fala do aluno. É quando você consegue me dizer o que que você não está entendendo, né? O porquê que você errou, como foi que você fez para ter errado, porque tá tudo bem quando a gente erra, né? Mas o grande ganho para mim está quando você consegue me explicar o que você pensou para ter errado. E aí eu falo, ah, tá, legal. Sabe aquela parte ali onde você fez tal coisa? Então, não era assim. Quando meu aluno faz aquele, nossa, pro, é isso? Ele vai entender. Então, o processo de erro faz parte, ele tem que ser acolhido no nosso ambiente de ensino e aprendizado. E o aluno aprende nesse momento de fala. Então é sempre assim. E aí eu tento pautar minhas aulas nesse formato e mais ou menos que eu tento pautar minhas aulas seguindo essa bússola, né? Que é, na verdade, um norteador construído em conjunto, né? Com professor-aluno. Professor-alunos, no plural, na verdade, porque aí quando um aluno comenta que fez de tal jeito e eu comento dele, os outros que estão escutando conseguem participar também e dizer, ah, pro, fiz assim também, ou fiz diferente, pensei de outra forma. E tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz parte dessa mágica que é o fazer a aula acontecer, tanto no online quanto no presencial. E aí vem novidades para 2021, né? Eu estou lançando um curso que eu estou batizando aí de matemática criativa. Ah, inclusive as vagas estão abertas, tá em período de inscrição, mas eu falo disso no final, né? E tem também a possibilidade de um projeto junto com vocês. A gente conversa, dá uma palhinha sobre isso no final. Bacana, Fê. Tem outra coisa que a gente conversou também já sobre a sua preparação hoje para o mestrado. E aí eu já te falo por que que a gente está falando disso. Mas você, professora Fernanda, como você tem se preparado? Porque eu sei que você está estudando para o mestrado. Como que é a sua rotina, assim, o básico mesmo, no geral? Como que você se prepara nos estudos aí? Ai, que medo. Estudar é uma coisa sempre muito delicada, né? A gente conversou sobre isso hoje. Eu realmente acredito que nós não fomos ensinados a estudar. E aí é uma questão muito pessoal, né? Cada um tem o seu jeito. No meu caso, eu tento manter uma regularidade de estudos. Não quer dizer que sempre funcione, mas eu tento. E aí os dias que eu consigo é muito legal porque eu engato a primeira e vou. A forma como eu tenho estudado ultimamente, né? Para 2 processos de mestrado que eu vou tentar. Eu tento todos os dias, pelo menos por 1 hora, fazer um pouco dos exercícios. Então, olho as provas anteriores, que é sempre bom para você se basear no tipo de questão que vão te cobrar. É interessante que você olhe as provas anteriores daquela banca que você está prestando, seja concurso, vestibular e tal. Isso serve para qualquer vestibular. Até Nossa, a super. gente está falando aqui para os fatecanos. Se um fatecano precisar estudar 1 hora por dia, as provas as antigas provas da FATEC. Exato. É o Assim, básico. é o básico, porque você treina. Nosso cérebro é uma máquina, né? Então você treina ele com aquele hábito, com aquele raciocínio. Você coloca na sua cabeça a vontade de pensar sobre aquilo. Porque, né?
não idealizando a questão do hábito, ai, tem que fazer por tantos dias, não é essa a questão, é a constância. Então, claro, eu tenho que fazer isso todo dia. Tem dia que não consigo. E como até comentei com você, o dia que eu não consigo, a chance do dia seguinte não conseguir de novo é muito grande. Então demanda um esforço consciente de dizer, não, hoje eu preciso estudar um pouquinho. E aí eu tento por 1 hora. Aí tem dias que são 3 horas de estudo. Tem dias que não. Tem dias que eu fiquei só meia hora, mas fico feliz por ter estudado. Então, esse é o meu jeito, não quer dizer que a receita é certa e que dá certo para todo mundo. Mas eu acredito que para mim a constância é o que traz mais ganho, assim, mais benefício. E você é formada na USP, você usou lá atrás, né? Que faz um bom tempo, acredito que você tenha sido formada, né? Sem denunciar a idade, claro. Mas na época você usou essa mesma estratégia de estudo? Ou nem lembra mais? Não, na época eu era louca, meu Deus do céu. Eu tava no terceiro ano do ensino médio técnico no ITB, então assim, 16, 17 matérias, não lembro quantos professores eu tinha, era sempre muitos assim, TCC do técnico para apresentar e fazendo cursinho pré-vestibular de sábado o dia inteiro, assim. Eu saía do cursinho acho que às 6 da tarde e ainda estava no estágio, então foi assim uma loucura. Minha vida sempre foi muito tô sempre estudando e trabalhando. O cursinho pré-vestibular, você acha que te ajudou muito, assim, em questão de passar? E para pessoa que não tem estrutura, Fê, não tem estrutura para pagar um cursinho pré-vestibular, o que você acha que ajuda? Condições financeiras, né, nesse caso. Então, assim, eu realmente acho que o cursinho me ajudou bastante, porque, bom, são muitos conteúdos a serem cobrados no vestibular. Esse é o nosso processo de entrada, né, de ingresso. Então, a gente tem que se adaptar e se render, né, a participar disso enquanto ainda é dessa forma, mas eu espero que um dia a gente dê uma flexibilizada nisso, porque você limita as possibilidades de entrada. Para o aluno ficar entre os primeiros e conseguir uma vaga, ele tem que conhecer aquele conteúdo, senão ele não tem chance de acertar aquela questão. E aí, o cursinho é bom nesse sentido. Ele vai te dar acesso aos conteúdos, e aí você que tem que estudar. Mas se você não teve na escola, não faz cursinho e não faz a menor ideia do que significa matrizes, como você vai resolver uma questão de matrizes? É injusto. E é uma questão de quantidade mesmo, né? Para passar. Quem acerta mais fica numa posição melhor. E você limita muito as pessoas que não tiveram acesso àquele conteúdo, porque ela não vai conseguir acertar aquela questão, a não ser que seja um chute, né? E probabilidade, bom, aí é outra conversa. Então, o cursinho foi muito importante para mim nesse sentido, me deu acesso a muitas informações. E aí, quem não tem condições de pagar um cursinho, existem várias opções gratuitas, a gente tem que procurar. Eu acho que a força de vontade vem em primeiro lugar, sempre. Quando a gente quer estudar, quando você tem um sonho, procurar, se movimenta e você vai encontrar ou gratuito ou alguém disposto a te ajudar. E se você não conseguir nenhuma dessas coisas, é a dica de fazer provas anteriores. Eu acho que é isso que super salva. Mas se tiver alguém querendo estudar matemática, para alguma coisa, tem pelo menos aí o meu contato, né? Para dar uma ajuda, um socorro nesses conteúdos que você não viu e, poxa, vai cair na prova, entendeu? Não sei nada sobre números complexos. E se tiver uma questão sobre complexos, aquela pessoa que não sabe nada de complexos já tem um ponto a menos. A nossa forma de ingresso é questionável. Sim, com certeza. Eu acho que até não queria tanto entrar assim, polemizar, mas até a forma que é feito o concurso, os processos seletivos também são bastante questionados. Mas enfim, vamos falar aqui. Você já deu várias dicas aí, eu vi, mas no geral para os fatecantes que estão tentando passar no vestibular, que tem problema que odeia matemática e tudo mais, que recado que você passa para esse pessoal para poder ajudar e dar uma motivada aí, de forma geral? Vem estudar comigo. Claro que Ó o jabá, ó o jabá. eu não ia deixar de vender o meu peixe. Não, mas é brincadeira. É focar no seu objetivo, assim. Eu acho que é muito isso. Se você não quer de verdade aquilo, então para que se dá o trabalho do sofrimento dos estudos? Porque estudar não é tão prazeroso, né? Em algum momento se torna. Hoje eu gosto, né? Como ontem eu estava estudando, eu estava muito feliz. Mas nem sempre é tão prazeroso. E é lembrar do foco.
Por que que você está estudando? É isso que eu estou tentando fazer. Por que que eu quero passar no mestrado? Eu tenho a minha ideia de pesquisa, eu tenho a minha ideia de contribuições que eu quero fazer. Então, tem que ter um porquê motivador, é lembrar disso. E aceitar o tapa na cara que vier, assim. Vai ser difícil? Vai. E depois que você passar, vai ser ainda mais. Porque aí é que vem a coisa. É. Você sobe pra entrar e depois que você entra, você fala, meu Deus, por tudo isso. Real, isso vale pra FATEC, mas também é pego. Real. Ô Fê, eu queria agora por último, primeiro agradecer sua presença, maravilhosa entrevista. Você é uma pessoa maravilhosa, eu sou até suspeita pra falar porque eu sou fã. Mas deixar suas redes sociais, deixar uma mensagem aí pro pessoal, mensagem que você quiser, mandar beijo pra mãe, pro pai. E é isso. Fala aí suas redes sociais, faz seu jabá, fala o que você quiser. Agora é seu momento aí de brilhar. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Obrigada de verdade, de coração, pela oportunidade aí da entrevista. Fiquei super sem graça, eu acho que dá pra ver no tom de voz até, mas eu acho que deu tudo certo. E lembrar o recado deem uma chance para matemática, não é tão difícil quanto parece. Então, às vezes, só depende de ter a oportunidade de olhar por um novo ângulo, né? É ter um novo olhar para velhos assuntos. Então, é isso. E me acompanhem aí nas redes sociais, quem gostou, quem achou legal, quem achou que fez sentido o que a gente conversou e quer dar uma força, me acompanhem nas redes. Eu tô como Profe Matemática, Pro de professora, Fê de Fernanda, né? Em todas as redes, estou tentando aí, embora não goste muito de internet, mas estou na luta. E estou iniciando agora um novo projeto que eu gostaria de pedir uma licencinha para divulgar. Estou lançando aí um curso online que eu estou chamando de Matemática Criativa, com valores acessíveis, onde a gente vai poder estudar matemática de uma forma diferente. Vou fazer grupos de estudo e, claro, vai ter grupos focados especificamente para o pré-vestibular ou para fatecanos, se eu tiver procura de fatecanos. E eu garanto que as aulas vão ser muito legais e que vai ser muito proveitoso em todos os sentidos, porque eu estou tentando montar um currículo personalizado de acordo com os grupos que me procurarem. Então, se alguém aí estiver ouvindo e vai prestar algum vestibular, tiver a fim de estudar ou conhece alguém que precisa muito de um reforço escolar, Fundamental 2, pré-vestibular ou qualquer outro objetivo, me manda uma mensagem, me procura e vem conhecer esse meu curso. Vou ficar feliz de poder te ajudar a alcançar os seus objetivos. E é isso, muito obrigada pela oportunidade, foi maravilhoso conversar com vocês e eu espero que vocês tenham gostado, de coração, assim, dei o meu melhor. É isso, obrigada, Saporito. E até uma próxima, né? Quem sabe não acontece mais algum encontro. Fê, a gente que agradece, inclusive está convidada para outros programas que a gente pensa em fazer aí de vários temas. Obrigada pela sua presença, por dar esse tempo aí seu precioso, por todas as dicas, tenho certeza que vai ajudar muita, muita gente. Quanto aos Panthers, eu quero agradecer de novo a audiência de vocês. Falar para vocês seguirem a Profe lá nas redes sociais. Seguir a nossa também, @FatecZS no Instagram. A gente também está em todas as redes, YouTube, LinkedIn, Facebook. Segue a gente lá e continua acompanhando. Panthers, obrigada, até a próxima. Seguimos aí agradecendo demais a audiência de vocês e contando aí com a presença nos próximos episódios. Go Panthers! Esse foi mais um Panthercast, um oferecimento da Atlética FATEC Zona Sul. Esperamos vocês no próximo.